A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos um comentário do nosso Devaldo de Oliveira, aqui, e ele fez um texto: o céu e a escola, salvação. Alma, fé, céu, há dois opostos grupos, A e B, de pessoas que se fundamentam na Bíblia sobre essa trilogia transcendental. O grupo A prega que a salvação é pela fé, e sendo pela fé, esta garante a salvação, independente de qual seja o tipo de vida que a pessoa crente vive. Ora, isto não é verdade. Por quê? Veja só. Veja o que encontramos no livro de Hebreus, capítulo 12. Diz assim, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebes por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, e sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles que nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas quem é este? É Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E diz assim, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser fruto de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente e antes seja sarado. Então veja, nós vemos em várias partes e porções da Bíblia a disciplina presente na vida daqueles que creem. Simples assim. Então, quando você vê uma pessoa que se diz crente, mas você o vê na prática da mentira, do deboche, da desordem, é um grande embrulhão, vive uma idolatria desgraçada, e não acontece nada com ele. Ele não é filho. Está aqui, verso 8. Se estáis sem disciplina, da qual todos os crentes, todos, são feitos participantes, sois então bastardos. Qual o significado da palavra bastardos? Ora, a palavra bastardo significa aquele que não tem pai. Então, sois então bastardos e não filhos. Então, não existe essa conversa de que o cara se diz salvo e nada acontece com ele. Se ele realmente é uma alma salva, ele tem a disciplina do Senhor sobre a vida dele. E eu lhes digo, essa disciplina vai até mandar o camarada para o cemitério, não para o inferno.
Porque Deus não manda seus filhos para o inferno. Cemitério. Deus arrebenta com ele, quebra-lhe um braço, quebra-lhe uma perna, quebra-lhe a cabeça, manda ele para o hospital, para a UTI, e aí fica lá gritando, ai, ai, meu Deus, ai, ai, meu Deus. Né? E dependendo, manda até para o cemitério. E eu quero ver o camarada pecar, né, debaixo de 7 palmos de terra. Então, para que não haja dúvidas a respeito da salvação do crente, vou passar na tela agora os versos que falam sobre a nossa salvação, né? Comparada com obras, mostrando que se para sermos salvos precisássemos de boas obras, Jesus teria se expressado de outra maneira. Por exemplo, ele fala muitas vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Se fossem boas obras fosse fundamental para a nossa salvação, ele teria dito, quem crê em mim e pratica boas obras tem a vida eterna. O erro dessa turma toda aí é o seguinte, eles estão fundamentados no ensino de Tiago. Aquele verso que diz, fé sem obras é morta. Usam esse versículo para contradizer o ensino do próprio Senhor Jesus, né? O ensino do próprio Senhor Jesus. Usam a palavra de homem para contradizer a palavra do próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Aí fica complicado, né? Além do que, Tiago, esse da sua Bíblia, nem apóstolo foi. Ele foi irmão do Senhor e bispo em Jerusalém. É só examinar um pouco da sua história para compreender isso. Mas mesmo que fosse Paulo, Pedro, João, jamais devemos usar a palavra de homens para contradizer a palavra do Senhor Jesus. Quando Tiago não disse uma palavra contrária ao ensino do Senhor Jesus. Quando Tiago está dizendo que fé sem obras é morta, ele está se referindo principalmente a Marcos, capítulo 16, vamos procurar aqui, né? Marcos, capítulo 16, que diz, veja só, estes sinais seguirão àqueles que crerem, ó, está aqui, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Agora, você que é crente da congregação cristã no Brasil, você já viu um ancião ou um cooperador, um diácono expulsar demônio? Eu nunca vi, tá? Nunca vi. O que eu vi foi, né? O ancião transferir a culpa, né? Expulsar a família da igreja e transferir a culpa, dizendo da tribuna, ó, irmãos, certamente o pai ou a mãe dessa jovem aí, eles pecaram diante de Deus e por isso a prova entrou na vida deles. Oh, vocês não passem nem na calçada dessa casa, porque essa coisa pega. Entendeu? Os seus pés, oh, se você cruzar com eles na rua, atravessa a rua, por quê? Porque, veja, os seus pezinhos são santos e você não pode pisar onde pisa o pé do pecador. Eu falei pro irmãozinho lá, falei, meu irmão, é o seguinte, chama o pastor da sua igreja. Quando eu descobri, eu soube desse assunto, eu falei, chama o pastor da sua igreja que ele vai lá e expulsa o demônio, não tem problema não. Ele falou, não, mas ele não vai. Eu falei, não vai por quê? Ele falou, o ancião falou da tribuna que não é nem para passar na calçada da minha casa, que essa coisa pega, irmão, minha esposa e eu, nós nunca demos um problema na igreja. E agora estamos sendo desprezados por todo mundo. Falei, então, não tem problema, vai lá na Mundial, tá? Vai lá na Mundial, vai lá no Universal. Essa turma aí nem precisa pôr a mão sobre a cabeça de sua filha para expulsar o demônio, não. Lá da tribuna mesmo já manda embora, você vai ficar livre desse problema. Aí o irmão olhou bem para mim e falou, irmão, sente de entrar na minha casa? Falei, vamos lá, sem problema. Entrei lá e expulsei o espírito maligno da menina lá, e aí depois eu expulsei da esposa dele, viu? Mas depois ele me falou que ela estava dando trabalho para ele também, né?
Aqui na congregação, durante muitos anos, eu vi todo o culto, a filha de um médico aqui de São Miguel Paulista, né? Dr. Iocota, a filha dele ficou possessa. Ela ia no culto, manifestava todo o culto e não tinha um para levantar, para expulsar. Tem uma outra também que todo culto manifestava o que acontecia. As porteiras pegavam essa menina, trancava ela no quartinho do fundo da congregação e só soltava essa menina quando todo mundo tivesse ido embora da igreja para suas casas. Entendeu? Então tá aí, os caras nem para expulsar se o demônio presta, borram as calças. Borram as calças e fica aí. Fala, ó, outro dom aqui, falaram novas línguas, tá? Aqui, ó, a congregação, quando alguém é apresentado para o ministério, eles perguntam, tem o dom de línguas, irmão? Tem o dom de línguas? Só que sucede é o seguinte, esse donzinho aqui, ó, é muito fácil imitar, viu? E o diabo imita ele pra caramba, hein? Tá? Aqui fala, ó, pegarão nas serpentes, né? Pegarão nas serpentes. Eu nunca peguei na minha mão uma serpente. Eu peguei uma aranha caranguejeira, levei até onde eu estava hospedado, fiquei brincando com ela lá, né? Era bonita, viu? Ó, o corpo dela parecia isso aqui, ó, o mouse, tamanho do mouse. Aquelas pernas eram um palmo, assim, a perna dela, assim, ó, um palmo. As pernas dela, uma beleza de aranha, né? Mas eu fui picado por serpente venenosa, né? Aqui diz, ó, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ué, eu não bebi nada mortífero, mas a serpente, né, injetou no meu corpo, é a mesma coisa. Eu disse para o índio, esquece esse assunto que nada vai me acontecer. E aqui, ó, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não é para passar óleozinho de peroba, não, é para impor as mãos e vai curar. Entendeu? Esses sinais seguem aqueles que creem. Aqui, ó. E depois, ó, no 20, você lê, ó, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, é isso aí, meu filho. Então, ó, essa sua afirmação aqui, que o grupo A prega que a salvação é pela fé, e sendo pela fé, esta garante a salvação, independente de qual seja o tipo de vida que a pessoa crente vive. Isso aí não é verdade, né, mano, velho? Não é verdade. Você não entende, tá? Nada sabe do que a Bíblia diz, do ensino, e nem respeita o ensino do Senhor Jesus. Agora veja, ó, vou te dar mais um exemplo, tá? Veja aqui, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Quer dizer, Paulo está aqui dizendo de uma pessoa que não deitou com a mãe dele, não, ele deitou com a mulher do pai dele. Quer dizer, a madrasta. E diz assim, estáis ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Depois ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para mandar ele para o inferno? Não. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Está entendendo? Então, Paulo está orando em comunhão com os irmãos, para que orassem também no mesmo sentido, que este que deitou com a mulher de seu pai, né, fosse entregue a Satanás para a destruição da carne. Para quê? Para quê? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Simples assim. Simples assim. Então, veja,
Na economia de Deus, Ele escolhe seus filhos e vai levá-los para a sua glória. A Bíblia é apenas um livro de história, relatando a jornada do povo de Deus para a glória dele. E você lê isso em Efésios, capítulo 1, o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Diz assim, ó: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aqui, ó, porque também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Vou mostrar para vocês entenderem uma coisa. Deus é eterno. Ele é o autor da eternidade. Para ele não existe passado, presente nem futuro. Ele vê as coisas como você está vendo essa aliança que está aqui na minha mão. Está vendo aqui, ó? Onde é que começa essa aliança? Onde ela termina? Entendeu? Você não consegue ver, tá? É assim que Deus vê a eternidade. Você não, você seria o quê? Um átomo do ouro inserido nesta aliança. Você olharia um pouquinho para lá e veria um pouquinho do seu futuro. Aí você olharia um pouquinho para lá e você veria um pouquinho do seu passado. Entende? Mas Deus vê diferente, Ele vê tudo. E Ele viu você. E o que você faria? Como você responderia àquele sangue derramado na cruz do Calvário? Àquele sacrifício que foi feito para a salvação da sua alma? Se você vai confiar nisso somente, ou você vai achar que você tem capacidade de salvar-se a si mesmo, entrar no céu com seus próprios esforços? Mediante isso que Ele viu antes da fundação do mundo, e Ele te elegeu e te predestinou para filhos de adoção, para louvor da glória da sua graça, entendeu? E no livro de Romanos fala melhor sobre isso. Vamos ver o livro de Romanos. Está aqui, ó. Estou abrindo Romanos. Veja. Romanos capítulo 8, versículo 28 em diante. Diz assim, ó. Porque os que dantes conheceu, ó. Conhecer dantes, quer dizer, antes de tudo, né, ele conheceu. Aí os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, né, lá na eternidade, antes da fundação do mundo, ele elegeu, ele predestinou, no tempo certo ele chama, né? Eu tive um chamado do Senhor na minha vida. Entendeu? Aí me chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Estou justificado diante de Deus. Não é que eu vou parar de pecar. Eu sou um pecador. Miserável pecador. Entendeu? Mas eu já estou justificado por aquele ato que ele fez na cruz do Calvário em favor da minha alma. Ele derramou o seu sangue por causa das minhas culpas. Onde é que nós aprendemos isso? Ora, vamos ver aqui o que diz Isaías. Isso é profético, tá? Eu vou citar um deles. Isaías tem muitas profecias, mas vou dizer esta aqui, ó. Isaías 53. Aqui fala sobre ele, ó. Ele foi ferido, ó, verso 4, e verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Por isso ele foi ferido na cruz, esbofeteado, feridos por lança, coroa de espinho na cabeça e pregado na cruz. Porque por causa das nossas iniquidades, das nossas transgressões,
O castigo que nos traz a paz, eu vou fazer isso uma coisa pessoal. O castigo que me traz para mim a paz, caiu sobre ele, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está entendendo? Então, está aqui, leia aí o Isaías. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Pilatos queria que ele falasse, se defendesse, e ele ficou calado, não disse nada. Lá no Sinédrio, ficou calado, como ovelha muda, não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Pois porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos. É isso que ele fez. Ele me justifica diante de Deus. Porquanto as iniquidades deles levará sobre si. O que você quer mais? É o que nós lemos lá em Romano. E aos que justificou, a estes também glorificou. Isso aqui ainda não aconteceu, a glorificação. Mas quando este meu corpo, e o de todos aqueles que creem na suficiência daquele sangue para a nossa salvação, terá o seu corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus, não igual, semelhante ao do Senhor Jesus. Isto porque estaremos na glória com ele. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes, o entregou por todos nós os que cremos, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou o perigo, ou a fome, ou a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, mas somos reputados como ovelhas para o matadouro. E diz mais, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a coisa ou alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não, mas veja, esses camaradas pensam diferente. Eles pensam que é isso. Não, separa sim, o diabo é poderoso. O diabo o Senhor Jesus diz assim, aqui em João 10, né? Diz assim, peraí, deixa eu procurar aqui.
Diz João 10, versículo 27, diz assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ó, e dou-lhes a vida eterna. Não, né? Quem sabe eu vou dar, vamos ver, vamos pesar esse camarada na balança para ver se ele merece. Não, eu dou-lhes a vida eterna. Ó. E aqui diz, ó, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas essa turma aí acredita que o diabo é muito poderoso, tá? Ele pega a mão de Jesus, né? Ó, você, isso aqui, deixa eu procurar uma coisinha aqui, vamos ver peraí, se eu acho que tá vendo aqui, ó, tá vendo? Você é isso aqui, ó, tá vendo? Não nadinha, né? Tá vendo aí, ó? Você tá na mão de Jesus aqui, ó. Jesus está guardando você. Eles acreditam o seguinte, que o diabo faz isso, ó. Abre a mão de Jesus, né? Pega você e leva para o inferno. Esses camaradas, é isso. No verso 29 mostra que é dupla garantia. Ó. Meu pai que mais deu o quê? As minhas ovelhas. É maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Jesus está dizendo que você, tá vendo essa coisinha aqui, ó? Está na mão de Jesus Cristo, aqui, né? E aqui tem a mão do Pai guardando, tá? Essa turma aí que o Edivaldo segue, são os seus mentores, aquele pregam o seguinte, que o diabo é poderoso, ele arranca a mão de Deus assim, né? Aí abre a mão do Senhor Jesus, pega o crente e leva para o inferno. É isso aí. Aí fica com essa pregação toda aí. Tem cabimento? Na cabeça deles tem. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe. Se inscrevam no meu canal, divulguem meus vídeos nas redes sociais. Fiquem com Deus.